Um gênio, um alcoólatra, um cara gente boa, um desvairado. São várias as alcunhas que as pessoas deram para o Garrincha. O nosso personagem de hoje chama-se Manuel Francisco dos Santos, nascido em Pau Grande, distrito de Magé, Rio de Janeiro, no ano de 1933. Ele foi o homem que viveu do céu ao inferno. Então vem comigo e vamos conhecer um pouquinho mais do Garrincha, porque aqui nós contamos histórias do esporte. Esse é o Sportstelling. Ser chamado de Mané no Brasil é complicado, visto que é alvo de muita zoação. Entretanto, para o Mané Garrincha era na verdade um elogio, de tanto que ele fazia os adversários de bobos. E o Garrincha vem de onde? É curioso, porque esse é o nome de um passarinho, com vários deles na região de Pau Grande, e foi onde a irmã do Garrincha o apelidou assim desde criança. O apelido pelo qual eu conheci o Garrincha foi o Anjo das Pernas Tortas. Isso porque suas pernas formavam uma espécie de arco. Era meio estranho. A perna esquerda, em que a deformação era mais notável, tinha 6 centímetros a mais do que a perna direita. Como seria possível jogar bola assim? Mas aquele garoto ingênuo era dono de uma habilidade ímpar. Quando ele cortava para a direita, ninguém o parava. Dos rincões de Magé, aquele garoto com então 18 anos foi visto pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube que era a base carioca da seleção brasileira de futebol à época. Cheio de jogadores já estrelados em seu elenco. Ninguém sabia ainda, mas aquele garoto mudaria a história do Botafogo e a do Brasil. A nossa jornada começa em 1953 e irá até janeiro de 1983, data de sua morte. Serão 30 anos de vida em uma montanha russa de acontecimentos, realizações, frustrações e lamentações. Entre os Garrinchas de 20 anos e os de 40 anos de idade, acentuou-se dramaticamente a linha que separa a realidade da ficção. Essa é a mesma linha que divide os 20 anos de futebol profissional do Garrincha, que foi do céu ao inferno. Mas antes de continuar a nossa história, peço a você que curta este conteúdo, comente e compartilhe, pois tudo isso me ajuda a trazer mais histórias. Agora, voltando à nossa estrela de hoje, Garrincha já começou no Botafogo voando, sendo titular já na primeira temporada e marcando muitos gols. Como, por exemplo, ele marcou 20 gols no Campeonato Carioca de 1953, principal torneio do futebol carioca, e onde ele foi o segundo maior marcador deste campeonato. Todos se espantaram com a qualidade que aquele garoto tinha com a bola no pé. Ele driblava a todo momento. A sua imaginação fluía como a de uma criança brincando no jardim. Ele simplesmente dava um sorriso inocente e passava entre os adversários como se estivesse flutuando no campo. Era lindo de se ver. Porém, sempre tem um porém, né? Nem todos admiravam a arte de driblar. E Garrincha também foi criticado por ter essa característica e usá-la muito. Com o passar do tempo, ele foi amadurecendo e se tornando um jogador melhor, mais incisivo e mais letal pela ponta direita. Com isso, em 1955, surge a primeira convocação para jogar pela Seleção Brasileira de Futebol, na qual seria a primeira das 50 partidas em que o Mané Garrincha defenderia as cores da seleção. Estava ali iniciada uma trajetória de sucessos e insucessos. Mas calma, que ainda chegaremos lá. Voltando ao Botafogo, o Garrincha ajudou o Botafogo a vencer o Campeonato Carioca em 1957, marcando um gol na final e auxiliando o time na goleada aplicada em cima do Fluminense por 6-2. Ali, Garrincha tornava-se um ídolo nacional, conhecido através das milhares de estações de rádio do Brasil e convencendo o então primeiro técnico paulista da seleção, de nome Vicente Feola, a convocá-lo para a Copa do Mundo de 1958. Chegou o momento de o Garrincha brilhar. Contudo, nada vem fácil para o Mané e ele começa a Copa no banco de reservas, numa época que não havia substituições durante o jogo. E junto a ele, na reserva, estava um garoto de nome Edson Arantes do Nascimento, ou você pode conhecê-lo através do seu apelido, Pelé.
Nos 2 primeiros jogos, esses 2 craques aguardavam a chance de demonstrar o quão bom eles eram num campo de futebol. Todavia, no terceiro jogo, a seleção necessitava de mudanças e o treinador as fizeram, colocando Pelé e Garrincha juntos na estreia de ambos no principal torneio de futebol do mundo. E claro, eles fizeram bonito. A seleção ganhou este jogo por 2-0 e classificou-se para a fase seguinte. Um fato curioso, a seleção brasileira nunca perdeu um jogo enquanto Pelé e Garrincha estavam jogando juntos no campo. Legal, né? Então você imagina o que aconteceu. Isso mesmo, o Brasil tornou-se campeão mundial em 1958 e Pelé e Garrincha saíram desta Copa como craques mundiais. Mas calma, a melhor versão do Garrincha ainda estava por vir. É engraçado contar sobre a vida do anjo das pernas tortas, porque é uma verdadeira montanha-russa. Ao mesmo tempo que parece que ele conquistará tudo por muitos anos, a gente percebe que a vida dele dá uma volta completa e o Garrincha se afunda uma vez mais. Depois de ser campeão mundial, ele começou a engordar e o vício em bebidas alcoólicas aumentou bastante. Isso o atrapalhou tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira. Porém, como uma verdadeira montanha-russa, Garrincha começa a se reerguer em 1961, onde ele conquista títulos e artilharias, e onde todos percebem que o auge físico e mental estava vindo. Ele voltava a ser imparável. Chegamos então a 1962, o famoso ano do Garrincha. Neste ano, todos viram a melhor performance dele. Ele estava diferente, a personalidade infantil, entre aspas, havia sido colocada de lado. O que as pessoas viam era um homem compenetrado, objetivo, dono de uma seriedade nunca antes vista por parte dele. E os deuses do futebol deram a Garrincha a oportunidade perfeita de demonstrar tudo o que ele podia no maior palco do mundo, a Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile. Quando seu amigo e colega de seleção Pelé machucou-se no segundo jogo da Copa e não tinha condições físicas de jogar o restante do torneio, Garrincha sentiu que ele seria o responsável por guiar a seleção rumo ao bicampeonato. Com isso na cabeça, ele fez o que nunca tinha feito: gols de cabeça, gols com o pé esquerdo, gols chutando para o gol no estilo folha seca e driblou. Como driblou! Como um endiabrado, endoidando os adversários. O mundo testemunhava, jogo após jogo, o futebol de Garrincha em seu estado puro, no formato de arte. Garrincha destacou-se, principalmente contra a Inglaterra e o Chile, marcando 4 gols nesses 2 jogos. Além dos gols, o que se via era maravilhoso. Garrincha desfilava por todo o campo, exibindo um domínio total sobre os adversários e sobre o jogo em si. Contra o Chile, na semifinal, Garrincha fez de tudo no jogo. Tanto fez que até expulso da partida ele foi. Ai, meu Deus. Os chilenos, jogando em casa, contavam com o apoio da torcida gritando Viva Chile. Mas eles testemunharam o céu de Garrincha. Como é bom contar essa história. Por fim, e não menos importante, o Brasil enfrentou a Tchecoslováquia na final. Garrincha jogou mesmo com uma febre de 38 graus, o que não impediu o Brasil de vencer por 3-1 e dele ser eleito o melhor jogador do torneio. Foi a segunda Copa do Mundo consecutiva conquistada por Garrincha e pelo Brasil. E você, que está me ouvindo agora, neste momento, acaba de constatar o céu do Garrincha. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar aqui o seu like, a sua curtida neste conteúdo, o seu comentário e o seu compartilhamento, pois tudo isso prestigia o meu trabalho e isso me ajuda a trazer mais histórias emocionantes sobre o esporte. Agora vamos falar de uma outra estrela que entrou na vida do Garrincha em 1962, de nome Elza Soares. Até o momento, eu havia dito pouca coisa sobre a vida pessoal do Mané Garrincha, mas agora teria que falar um pouquinho mais, pois é importante.
Elza Soares e Garrincha se conheceram em 1962, durante o casamento do Garrincha com Nair Marques, namorada de adolescência, e com quem ele teve 8 filhas. Ele decidiu deixar a esposa para ficar com a cantora, e a união durou 16 anos. Foi uma união cheia de altos e baixos, assim como uma montanha russa, que eu havia dito anteriormente, foi a síntese da vida de Mané Garrincha. Juntos, eles tiveram um filho chamado Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, e que infelizmente morreu quando tinha 9 anos de idade num acidente de trânsito. Tem uma música cantada pela Elza Soares chamada Espumas ao Vento, que eu acredito resumir bem o amor dos dois. Vou cantar um pedacinho dela para vocês. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Depois de vocês acompanharem minha bela voz, vamos voltar à história. No ano de 1963, é curioso porque Garrincha tinha atingido o ápice de sua carreira e tinha acabado de completar 30 anos de idade, sendo 2 vezes campeão do mundo, ídolo do Botafogo, ou seja, tinha tudo para seguir numa carreira brilhante, mas foi justamente neste ano que chegamos ao começo do fim. Um exame médico aparentemente de rotina para apurar, entre aspas, umas dores muito fortes no joelho, fecha aspas, chegou a um laudo inquietante. Começava ali o martírio de Mané com o seu joelho direito, que decretaria anos à frente aquilo que seria a sua despedida dos campos de futebol. Os problemas contínuos no joelho que levaram o médico da seleção Lídio Toledo a enfatizar novamente a necessidade de uma intervenção cirúrgica e a desaconselhar a participação na tradicional turnê de amistosos internacionais que o Botafogo costumava organizar. Garrincha se recusou a se submeter a uma operação, apesar da osteoartrite causar inflamação da cartilagem e inchaço no joelho. O Botafogo, no entanto, ordenou que ele participasse dos amistosos, pois sem ele o Botafogo perderia muito dinheiro. O salário do jogador, o polêmico relacionamento com a Elza Soares e o abuso de álcool se juntaram ao relacionamento com o clube. Havia vários motivos para um rompimento entre as partes. Em 29 de setembro de 1964, finalmente Garrincha se submeteu à cirurgia, passando o restante do ano fazendo fisioterapia. Apesar de sua má condição física, precisava de dinheiro para sustentar sua família e o seu alcoolismo. Sendo assim, Garrincha decidiu continuar jogando até o fim de 1965. Garrincha jogou no Botafogo por 12 anos. Ele venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, marcou 232 gols em 581 partidas e se tornou um símbolo da história do clube. Mas encerrava-se ali a história entre Garrincha e o Botafogo. Buscando fugir dos problemas que os acompanhavam no Rio de Janeiro, ele e Elza Soares decidem ir para São Paulo, pois Mané Garrincha jogaria pelo Corinthians em 1966. Havia grande expectativa nessa união entre Garrincha e Corinthians, porém a cirurgia no joelho foi mal feita e ele não tinha mais a potência física de outrora. Apenas se via lampejos de um craque em lances esporádicos. O futebol passava a ser um fardo para Mané Garrincha e ele passava a ser um peso morto, entre aspas, para o futebol. Contudo, devido a uma completa desorganização em sua preparação, a seleção brasileira convocou o Garrincha para jogar a Copa do Mundo de 1966. Mesmo assim, Garrincha jogou a primeira partida do torneio, uma vitória por 2-0 contra a Bulgária, na qual ele marcou um dos gols, com um chute livre executado com a parte externa do pé. O segundo gol deste jogo foi marcado por ninguém menos do que Pelé, sendo a única vez em que Pelé e Garrincha marcaram gols no mesmo jogo. E também, infelizmente, foi a última vez em que atuaram juntos pelo Brasil.
No jogo seguinte, o Brasil perdeu por 3-1 para a Hungria na última partida internacional de Garrincha, a qual foi a única vez que Garrincha perdeu uma partida com a seleção brasileira. Ele não jogou a última partida contra Portugal. Encerrava-se ali a história entre a seleção brasileira e o Garrincha. Por fim, aquele que era para ser a alegria do povo não era mais feliz. A depressão, o alcoolismo, o matrimônio conturbado, dívidas financeiras impagáveis, humilhações públicas, tudo isso foi corroendo o Garrincha e quem convivia com ele. Durante todos estes anos, Elza Soares tentou ajudar o marido a parar de beber, mas não obteve sucesso. Garrincha bebia sem saber quando parar. O último gol de Garrincha aconteceu no empate do Olaria em 2-2 contra o Comercial, no dia 23 de março de 1972, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, São Paulo. A carreira profissional de Garrincha se encerrava em 1972. Era definitivamente o fim da linha como jogador. Os últimos 10 anos da vida de Mané Garrincha foram de decadência total. Garrincha vivia o seu inferno 10 anos após estar em seu céu. Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática e em coma alcoólico no Rio de Janeiro. Na época de sua morte, ele estava arruinado fisicamente e mentalmente. Seus últimos anos foram infelizes e obscuros. Ele parecia ter se tornado um herói esquecido, mas sua procissão fúnebre do Maracanã a Pau Grande atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores para prestar homenagens. Foi velado num caixão sob a bandeira do Botafogo. Em seu epitáfio, lê-se, abre aspas, aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha, fecha aspas. Para não finalizar em total baixa astral, vou dizer algumas homenagens. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem esse nome em sua homenagem. O museu do estádio do Maracanã chama-se Museu de Esportes Mané Garrincha, em sua homenagem. A força do seu carisma ficou marcada rapidamente nas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, numa crônica publicada no Jornal do Brasil no dia 21 de janeiro de 1983, um dia após a morte do genial Garrincha. Obrigado por estar comigo esse tempo todo. Peço que você curta, deixe aqui o seu comentário, compartilhe para a galera conhecer o meu trabalho também. Muito obrigado por estar comigo nessa jornada. É isso aí, valeu e tchau!